So go easy. Sejam muito bem-vindos ao Life Talks, o podcast da Life, um ambiente feito para nos aproximar um pouquinho mais de vocês, compartilhando histórias e trajetórias reais. E o que nos motiva todos os dias. Vem comigo hoje conhecer um pouquinho da história e trajetória profissional da nossa biomédica e acupunturista, a Gabriele Rodrigues. Olá, Gabi, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada por ter vindo aqui, conversar um pouquinho com a gente, com o pessoal também. Conta um pouquinho da tua trajetória profissional, como ela começou. Então, meu primeiro contato com a área da saúde foi aos 16 anos, né? Eu trabalhava no setor administrativo, não tinha atendimento ao paciente, mas quando eu andava nos setores, eu via esse atendimento, né? Então, foi aí, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer da vida, mas eu comecei a ter um interesse por essa área, né? E foi por isso que tu escolheu a tua profissão? Na verdade, na graduação, a gente não consegue ver todas as possibilidades que tem, né? Quais as áreas que a gente pode atuar dentro da profissão. E aí, logo que eu me formei, enfim, eu conheci algumas pessoas que trabalhavam com práticas integrativas e foi me apresentada a acupuntura. E aí, eu já estava em meio à pandemia, né? Era turbulento, um caos. E eu pensei assim, como que eu posso tornar a vida das pessoas mais tranquilizar, né? Porque as pessoas estão sempre correndo, enfim, e elas não conseguem parar e olhar para si, né? Para saber o que está acontecendo, o que tem de errado, o que eu posso melhorar, né? A gente sabe que a rotina é corrida, mas tem coisas que a gente pode mudar nos nossos hábitos, que a gente pode tornar o nosso dia um pouco melhor, né? Sim. Qual foi um desafio marcante no início da tua carreira? Ou nem precisa ser no início, pode ser durante a tua carreira. Eu acho que o desafio maior foi a comunicação, né? Porque eu tenho muita dificuldade em falar com as pessoas. Sim. E eu tinha muita insegurança, né, de falar com o paciente e ele não gostar de mim, enfim, ou do que eu falasse, e ele não voltasse, né? Sim. Visse que eu estava insegura naquilo que eu estava falando. Acho que o maior desafio foi isso. E o segundo, eu sempre trabalhei CLT, enfim, né? E quando a gente é empregado de alguém, as coisas são diferentes. Quando a gente começa a ter a nossa vivência autônoma, assim, ninguém te ensina como fazer as coisas. Tu tem que ir indo, né? E conforme vem o desafio, tu vai aprendendo e é assim. Aí não pode desistir, é bem diferente, né? Quando a gente tá jogado sozinho no mundo, digamos assim. E a confiança é algo que se a gente não tem, né? Então, ninguém vai ter por a gente. E o que tu aprendeu sobre você nesse processo? Eu aprendi, assim, que não tem como a gente se comparar com as outras pessoas, né? Sim. No início eu queria fazer o que a outra pessoa fazia, mas não dava certo porque eu ficava infeliz, descontente, dizia que queria desistir, mas eu entendi que eu tenho o meu jeito, o meu processo, né? Pode ser que seja um pouquinho devagar, mas eu tenho que respeitar ele, porque essa é quem eu sou. Isso aí. Tu tem o teu jeitinho, o jeito de cativar os pacientes é teu. E por mais que talvez tu se sinta insegura às vezes, é o processo, porque tu vai gerar confiança, tu vai atender uma pessoa e também as pessoas são diferentes. Então, com cada uma tu vai ter um convívio diferente. Exatamente. Isso. E o que te motiva a cuidar dessas pessoas todos os dias? Eu acho que na saúde como um todo, assim, né? Principalmente quando o paciente tem dor, né? Ou alguma crise emocional. O paciente entra na sala, tu olha na pessoa que aquilo ali tá um caos já, né? E quando ela sai da tua sala, a pessoa tá tranquila, muitas vezes ela dorme na sessão, né? E essa pessoa sai melhor do que ela entrou. E eu acho que é isso que faz sentido. Às vezes elas estão ali além, claro, de talvez tratar algo, mas só de tirar um tempo do caos do momento ali, é um momento que eles vão estar relaxando, vão estar ali tirando toda aquela ansiedade, talvez, ou os problemas que houve no dia ou na semana. Isso. Então, muda. Um pouquinho, nem que seja, muda as pessoas. Então, é bem gratificante saber, né? Ir atrás, vir se cuidar, e que tu tá trazendo esse cuidado para essas pessoas. É um meio de acolher elas também. Exatamente. E o que a Live representa hoje na tua trajetória? Eu acho que a Life foi o primeiro lugar que me deu a oportunidade, né? Nós não saímos prontos, né? Embora vários lugares peçam alguém com experiência, mas a gente não tem como a gente ter experiência se a gente nunca fez aquilo. Se não tem oportunidade de Se não fazer, tem oportunidade, né? E eu vim, assim, muito aberta, assim, e quando eu cheguei aqui, a Sá me recebeu também muito aberta, né? Ela não sabia que eu tinha experiência, mas ela acreditou em mim, né? Ela primeiro acreditou em mim para eu poder acreditar em mim. Exato. E aí eu vi que eu podia muito mais do que eu achava, assim. Claro, a gente vai aprendendo aos poucos algumas coisas, né? Às vezes a gente não fica contente por aquele atendimento, mas é assim que a gente vai aprendendo a fazer isso. É fazendo, né? E a Life é isso, né? A Life não é só você, é eu, é todos que são aqui da família, que tiveram, principalmente a percepção de todos, geralmente é essa. A Sá é uma pessoa que acolhe a todos nós, então Sim. é o jeitinho. E que conselho você daria para quem tá começando agora? No início a gente tem muito medo, né? Entre muitos sentimentos, mas o medo é o que prevalece. E mesmo com os desafios, enfim, se tem medo, tem que ir com medo mesmo. Tem que persistir. E persistir. Vai vir muitas coisas no caminho, mas não dá pra desistir, né? E segundo, que a gente precisa se conhecer para conseguir atender o paciente. E se tu pudesse definir tua trajetória em uma única palavra, qual seria? Eu acho que persistência, né? Nem sempre a gente tem dias bons, né? Sim. Tem alguns ruins.
Mas a gente tem que entender que aquele dia ruim vai passar. E que o próximo dia a gente pode fazer melhor. E não é que a gente seja uma pessoa ruim, né? Quer dizer que faz parte do dia a dia e o importante é que a gente faça melhor no próximo dia. Isso aí. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Life Talks, um ambiente feito com muito cuidado e carinho para compartilhar histórias, aprendizados e trajetórias reais. Muito obrigada por você que está nos acompanhando e se esse conteúdo fez sentido para você, curte, compartilhe, acompanha a Life e aguarde para mais conteúdos que acolhem e inspiram. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau!